Olá, bebezão. A gente vai começar a estudar agora um pouquinho a parte de movimento circular uniforme. Tá, professor Augusto, como é que funciona essa história desse movimento circular uniforme? Galera, movimento circular uniforme, ele vai ocorrer toda a vida que o móvel, ele vai descrever o movimento na trajetória circular e com velocidade tangencial de módulo constante. Então, um exemplo disso, a gente pode pensar a ideia dos movimentos dos satélites geoestacionários. Então, eles vão estar seguindo, fazendo uma trajetória circular em volta da Terra com essa velocidade constante para acompanhar essa ideia da rotação da Terra. Na hora que a gente tem um movimento circular, imagina que a ideia de eu estar com um pneu girando. O que é que você vai pensar nessa ideia, galera? Eu vou ter o número de voltas dadas na unidade de tempo, esse número de voltas pela unidade do tempo, a gente vai chamar de frequência. No sistema internacional, o tempo vai ser dado em segundos, e o número de voltas é um número, é dimensional. Então, quando eu coloco 1 sobre segundo eu vou chamar de hertz. Bom, mas se eu vou dar um certo número de voltas na unidade do tempo, eu vou gastar um certo tempo para completar uma volta. Então, o tempo pelo número de voltas a gente vai chamar de período. Na hora que eu tenho um período, tem alguns períodos que é interessante a gente lembrar. Então, vamos lá. Frequência e período são inversos. E quando a gente tem ideia aqui do período, o que é que você vai perceber? Normalmente, ele trabalha com a gente com o tempo em minutos ou tempo em segundos. Na hora que eu estou trabalhando com a minha frequência e eu estou utilizando o tempo em minutos, eu vou falar que a frequência é dada em rotações por minuto. Porém, 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu divido por 60, eu vou ter o hertz, que o hertz é a mesma coisa que rotação por segundo. E se eu tenho uma rotação por segundo, eu multiplico em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto eu vou ter 60 rotações. Ainda com relação ao período, que é o tempo gasto para dar uma volta, é interessante você lembrar o seguinte: o ponteiro do período das horas, ele dá uma volta completa a cada 12 horas. Cuidado para não pensar que é a cada 24 horas. Meio-dia e meia-noite são marcadas na mesma posição, então em 24 horas eu tenho 2 voltas. Você vai lembrar também que o ponteiro dos minutos, ele vai completar uma volta a cada 60 minutos. Então, a cada hora eu vou ter uma volta. E o ponteiro dos segundos, ele vai dar uma volta a cada minuto. Então, esses 3 períodos são clássicos do relógio, que é interessante que a gente saiba. Indo um pouquinho mais adiante, Bezão, ainda pensando naquela ideia do pneu e se deslocando. A velocidade com que o objeto se desloca na unidade do tempo, com que ele se desloca em relação ao ponto do solo, a gente vai chamar de velocidade tangencial, que também pode ser chamado de vetorial ou linear. Porém, esse pneu também está fazendo uma curva. Aí eu vou ter a ideia da minha velocidade angular por pulsação. Então, a velocidade linear vai ser a ideia do nosso espaço pelo tempo. E a nossa velocidade angular vai ser o ângulo pelo tempo. Então, a velocidade angular ela é uma propriedade relacionando o ângulo em função do tempo. Enquanto a velocidade linear, ela vai estar o quê? Medindo a ideia do deslocamento. Então, a nossa velocidade linear, ele seria o nosso deslocamento pelo tempo. A nossa velocidade angular seria a variação do ângulo na unidade do tempo. Quando a gente tem aqui uma partícula, digamos que essa minha partícula saiu dessa posição e veio para cá, ou vice-versa, então ela percorreu um arco ΔS e um determinado ângulo. Pois bem, o nosso ΔΦ vai ser o nosso espaço angular. O nosso ΔS, o arco, o nosso espaço escalar. E aí aqui eu vou ter o raio. Tá, tio Augusto, qual é a relação que eu vou ter entre a velocidade angular e a velocidade linear? Pessoal, vamos pensar de novo aqui na ideia do nosso pneu.
o pneu fazendo a trajetória circular, eu vou pensar na velocidade angular. E ele se deslocando para frente é minha velocidade linear. Então, para a gente relacionar melhor essas velocidades, eu vou pedir para pensar em uma volta. Então, uma volta, que é o número de voltas, obviamente 1. Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Qual é o ângulo dado em uma volta? 360 graus, mas em movimento circular a gente nunca trabalha em graus. Então, 360 graus, eu vou te falar que é 2π radianos. E o tempo para a gente completar uma volta é o nosso período. Muito bem, vamos relacionar aqui as coisas. Minha velocidade linear, ela vai ser o espaço dividido pelo tempo. Analogamente, a velocidade angular vai ser o ângulo pelo tempo. Na hora que eu tenho uma volta, o espaço percorrido por uma volta vai ser 2πr. Então, eu vou ter o comprimento de uma volta, 2πr. O tempo de uma volta eu chamo período. Analogamente, o ângulo de uma volta vai ser 2π e o tempo de uma volta é o período. Agora, percebe aqui, gente. 2π sobre o período e 2π sobre o período. 2π sobre o período é o ômega. Então, eu vou te falar que o ômega vezes o raio me dá o V, já que 2π sobre o período vai ser o nosso ômega. Porém, o período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre período é a frequência. Por isso que a gente pode falar que eu vou ter 2πf, que é 1 sobre t, vezes o raio. Então, aqui eu tenho uma relação entre as duas velocidades. Se 1 sobre o período eu chamo de frequência, então 2π sobre o período é a mesma coisa que 2πf. Então, a gente tem aqui as relações que eu vou ter do meu movimento circular. Vou pensar agora no que eu chamaria de deslocamento ou distância percorrida e minha velocidade vetorial ou velocidade escalar. Imagina que nós tenhamos uma partícula que está aqui numa posição 1 e se deslocou para essa posição 2. Pois bem, a reta que vai unir os dois pontos é o meu deslocamento vetorial. A trajetória curva seria minha distância percorrida. A minha velocidade escalar média vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo do movimento. E a minha velocidade vetorial, ou simplesmente velocidade média, é o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Imagina que na ideia dessa animação, que enquanto o caminhão está fazendo a trajetória circular, está o espaço percorrido, o poste, como ele está em linha reta, o poste não vai fazer a curva inteira. Então o poste vai ficar no movimento de reta, que vai ser exatamente o que eu vou chamar para você do nosso deslocamento vetorial. Toda vida que eu tiver um movimento circular, esse movimento circular necessariamente tem que ter uma componente da aceleração, obrigatoriamente apontando para o centro para que ele possa fazer a curva. Observa, se eu tiver aqui uma bolinha amarrada no fio e esse fio partir, essa minha bolinha ela vai sair tangencialmente. Então é preciso que eu tenha uma componente da aceleração apontando para o centro. Essa aceleração é centrípeta. Então, professor, se eu tiver um movimento circular ou curvilíneo uniforme, tem aceleração? Tem. Aceleração centrípeta. Não vai ter aceleração escalar. E se ele for curvilíneo uniformemente variado, aí ele vai ter as duas acelerações, a escalar e a centrípeta. Muito bem, vamos ver de onde é que vem essa história da aceleração centrípeta. Eu vou pegar aquela história do deslocamento vetorial que a gente viu aqui. Então, minha partícula na posição 1, ele vai para a posição 2. Velocidade tangencial 1, velocidade tangencial 2. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos achar essa variação de velocidade? Minha variação de velocidade vai ser a velocidade 2 menos 1. Acontece que esse sinal aqui, você lembra que ele representa o vetor oposto. Tio, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara invertido. Então, vou deixar V2 do jeitinho que está aqui, de boa, está aqui o V2, só que o V1 está para cima. Quem é que vai ser o menos V1? Menos V1 vai ser esse cara aqui para baixo. Ah, professor,
Então, menos V1 eu vou botar o vetor trocado. Porque o sinal de menos quer dizer o vetor oposto. Origem, extremidade, isso aqui é o nosso resultante, que é o ΔV. Então, a primeira coisa que eu te pedi para a gente achar aí foi a ideia do nosso ΔV. Então, quem é que vai ser minha aceleração vetorial? Vai ser o ΔV vetorial dividido pelo ΔT. Então, V2 menos V1, que é o invertido, e eu tenho minha aceleração vetorial. Vamos um pouquinho adiante, Bisão. Agora, para que um veículo, por exemplo, consiga fazer a curva, eu preciso ter uma componente apontando para o centro, que essa componente vai ser minha aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela vai ser causada por alguma força que vai estar puxando esse objeto para o centro da trajetória. Nessa animação, o carro tenta escapar tangencialmente. Quem está funcionando como força que puxa ele para o centro, obrigando a fazer a curva, é o atrito. Então, a aceleração centrípeta aí, ela vai vir a partir do atrito. Bom, eu vou estar aqui na minha circunferência, eu vou colocar um raio e outro. Lembra que isso aqui é o nosso ΔS, se a minha partícula estiver na posição 1, for para uma posição 2, eu vou sair de uma posição 1 para uma posição 2, isso aqui é o nosso ΔS. Mas peraí, lembra que o nosso ΔV, ele vai estar para cá. Mas eu vou começar te pedindo para pensar o seguinte, ó. ΔS e os dois raios, eu vou gerar um ângulo alfa aqui. Aí eu vou te falar que o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o raio, pela hipotenusa, que vai ser o meu ΔS. Aí eu teria minha velocidade na posição 2, minha velocidade na posição 1 estava subindo, mas eu quero menos V1, que eu quero ΔV. Então, isso aqui vai ser o meu ΔV. Olha só um detalhe. Quando eu fiz isso, essa distância também é o raio. Então, eu tenho raio e tenho raio. Se eu tenho raio e tenho raio, esse ângulo aqui é alfa. Tá. O que é que eu vou te falar aqui? Meu seno de alfa vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Mas se esse cara é alfa, esse aqui também é alfa. Então, o cateto oposto é o V2, minha hipotenusa é o ΔV. Então, o seno de alfa é R sobre ΔS ou V2 sobre ΔV. Tá, tio, mas aqui é seno de alfa e seno de alfa. Então eu posso igualar, ó. Seno de alfa é igual a seno de alfa. R sobre ΔS é V2 sobre ΔV. Acontece que eu vou considerar que essa velocidade em modo ela vai ser constante. Então eu vou chamar aqui o V2 de V, porque é uma velocidade constante, no intervalo de tempo inicial, muito pequenininho. Então eu vou te dizer que eu tenho R. Quem é ΔS? ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Eu vou chamar o meu V2 simplesmente de V sobre ΔV. Vamos fazer com a brincadeirinha? Eu vou pegar esse V e trazer para o primeiro membro. Vou trazer esse ΔV para cá e o R para baixo. Então, peraí, Augusto. O que é que você vai fazer nessa história aqui? Ó, Bezão. Trouxe ΔV para o lugar do R. O R para o lugar do ΔV. A gente inverteu aqui, ó. E esse V vai para cima. Acontece que ΔV sobre ΔT é uma aceleração. V vezes V, V ao quadrado, sobre R. Então, a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Tio Augusto, mais V é ômega R. Tá, então eu vou substituir. Eu vou ter ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre R, fica ômega ao quadrado vezes R. Então, são as duas maneiras de eu expressar matematicamente a minha aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela também pode ser chamada de força G. Toda vida que a gente está num movimento circular muito forte, o que é que vai acontecer? Eu vou estar submetido a uma aceleração, e essa aceleração ela costuma ser comparada com a ideia da aceleração da gravidade. Então, G é a aceleração da gravidade. Quando você olha aqui nessa imagem, você tem uma centrífuga onde são feitos os testes de piloto da NASA. Ele entra na cápsula
E aí essa cápsula começa a girar muito forte para ver qual é a aceleração que o piloto aguenta. Aí essa aceleração vai ser dada em função da gravidade. Nota que, à medida que a aceleração vai aumentando, se você olhar aqui na tabelinha de baixo, 1,06, ele começa a aumentar a aceleração, o piloto está de boa. Quando essa aceleração atinge um valor relativamente alto em relação à gravidade, o sangue desce, não vai mais para o cérebro, e o piloto perde a consciência. Então, olha só, 1,55, aí vai aumentando um pouquinho, ele está de boa, 2, 4G, 6G, 7G. Quando chega pertinho de 8G, ó, ele já vai lá e perde a consciência. Então, esse é o teste que é feito para ver se o piloto suporta a aceleração. Agora, eu vou te pedir para a gente pensar um pouquinho aqui. A gente vai brincar de laboratório mental, como fazia o Einstein. O Einstein, ele fazia muitos experimentos deles mentalmente. Por exemplo, como foi que o Einstein percebeu aquela ideia de que a luz é que era absoluta e o tempo relativo? O Einstein, quando ele estava se deslocando para o laboratório de patentes onde ele trabalhava, em Berna, na Suíça, ele começou a observar um relógio que tinha na torre. Ele imaginou o seguinte: se eu começar a me aproximar muito rápido desse relógio, eu não vou conseguir ver o ponteiro se mexer. Então, eu não vou ver o tempo é relativo, porque eu não vou ver o tempo passar. Mas eu continuo enxergando o relógio. Então, eu continuo enxergando a luz. Então, a luz é que é absoluta. Olha que sacada genial. Qual foi o pensamento dele? Ele estava se aproximando do relógio da torre. Aí ficou olhando para o relógio, começou a imaginar. Cara, se eu for rápido demais, eu não vou ver o ponteiro se mexer, eu não vejo o tempo passar. Mas eu continuo vendo o relógio. Então, o tempo é relativo, que dependendo da minha velocidade, eu não vou ver o tempo passar, mas eu continuo vendo o relógio, eu continuo vendo a luz. Então, a luz é absoluta. Pois bem, a gente vai brincar agora de Einstein de laboratório mental. Eu quero que você imagine uma cena de um cara muito alto, tipo um jogador de basquete, andando de mãos dadas com uma criança ou com um anã. Vamos imaginar isso, um jogador de basquete andando de mãos dadas com o anã, com a baixinha. Os dois estão de mãos dadas. Beleza. Agora eu vou pedir para você olhar para as pernas da anã se mexendo. Imaginou? Vamos ver aqui. Eu quero que você imagine um cara muito alto, jogador de basquete, por exemplo, andando de mão dada com uma baixinha, com uma anãzinha. Cara, se eles estão de mãos dadas, um não pode estar indo com a velocidade maior do que a outra, senão eles vão soltar as mãos. Então, se eles estão de mãos dadas, eles têm que ter a mesma velocidade. Então, a velocidade tem que ser a mesma. Show? Então, a velocidade do cara alto tem que ser igual à velocidade da baixinha. Tá, Augusto? Mas as pernas da baixinha estão mais rápidas. A frequência dela é maior. Então, a frequência das pernas da baixinha vai ser maior do que do cara alto. Mas a velocidade é a mesma, gente. Eu posso fazer uma analogia para um acoplamento de polias. O cara mais alto eu vou botar como sendo minha polia maior. E a baixinha eu vou botar como sendo minha polia menor. Se elas estão unidas por uma correia, é como se elas estivessem de mãos dadas. Então, necessariamente, a velocidade de A tem que ser a mesma de B. Tá, professor, mas acontece que B é menorzinha. Então ela tem que dar mais voltas para acompanhar o A. Se ela vai ser dar mais voltas, a velocidade angular ou a frequência dela é que vai ser maior. Então, saca, ó. A e B tem que ter a mesma velocidade linear, porque elas estão unidas por uma corrente. No caso aqui, o anão e a baixinha estão de mão dada, tem que ter a mesma velocidade. Porém, a anãzinha, a baixinha, como tem as pernas mais curtas, tem que movimentar mais vezes as pernas. Então, ela vai ter uma frequência maior do que A. Tá, como o ômega é 2πf, quem tem maior frequência vai ter maior velocidade angular. Então, a velocidade angular de B é maior do que a de A, mas a linear é a mesma. Pensa na ideia de um trator, galera. Pneu maior e o pneu menor.
Se uma das rodas tivesse velocidade maior do que a outra, ela ia se soltar do veículo. Então, necessariamente, A e B tem que ter a mesma velocidade. Ponto final. Só que V pode ser escrito como ômega R. E o ômega pode ser escrito como 2πf. Aí você pode pegar 2π de um lado e 2π com o outro, simplificar. E aí eu vou ter quem? Frequência de A vezes o raio de A igual a frequência de B vezes o raio de B. Tio, e se eu encurtasse essa correia, essa corrente, até deixar esse objeto por encaixe? Cara, ia ser a mesma coisa. A velocidade de um tem que ser igual ao outro. Augusto, o que é que ia mudar quando eu tenho uma condição de correia e por encaixe? Só a rotação. Quando eu tenho correia, as duas polias giram no mesmo sentido. Quando eu tiver encaixe, elas giram em sentidos opostos. Agora, se eu tiver encaixe com polias dentadas, a ideia vai ser o seguinte: para ter um encaixe perfeito, os dentes precisam estar do mesmo tamanho, porque se um dente fosse maior do que o outro, não tinha encaixe. E aí eu vou te dizer que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, quando ele me der uma questão de polias dentadas e não me der o raio vai ser proporcional ao número de dentes. Agora, cena 2, você vai imaginar tipo aquela filme bem romântico, tipo Sessão da Tarde. Um casal bem romântico, de mãos dadas, as duas mãos, né? Não só uma, mas as duas mãos dadas, girando, né, de felicidade no parque. Imagina essa situação, galera. Vamos supor que a moça parasse e só o rapaz girasse. Ela ia torcer o braço dela. Então, qual é o único jeito de não ter torção? Eles têm que estar girando juntos. Se eles estão de braços dados, eles giram juntos. Então, eles têm a mesma velocidade angular. Augusto, quando eles estão, então, de mãos dadas, eu vou dizer que eu tenho um acoplamento concêntrico. Eu tenho um acoplamento por um eixo só. Aí, gente, essa galerinha aqui gira para o mesmo lado. Quem vai limitar a velocidade vai ser o eixo. Então, todo mundo tem que girar com a mesma velocidade do eixo. Mas, tio, se V é ômega R, se V é ômega R, ômega é V sobre R. Então, VA sobre RA igual a VB sobre RB. Se eu pegasse, encurtasse o eixo e colocasse uma sobre a outra, tá? Concêntrico, um eixo só, mesma velocidade angular. Agora, olha só um detalhe. Essa volta aqui, ela está com um raio menor. E essa outra está com um raio maior. Galera, se eu colocar um ponto na periferia de A, um ponto em A e um ponto em B, os dois pontos vão ter que dar a volta juntos. Só que o raio de B é maior. Como o comprimento de uma volta é 2πr, o comprimento da volta de B vai ser maior do que a de A. E aí, como é que pode acontecer para eles darem a volta juntas? A velocidade linear de B tem que ser maior. Então, nesse caso aqui, a velocidade ela é proporcional ao raio. Quem tiver maior raio vai ter maior velocidade linear, mas a angular vai ser igualzinha. Bezão, quando a gente tiver a ideia de acoplamento de polias numa bicicleta, tudo bem, eu vou ter que dar acoplamento por corrente. Corrente, a velocidade linear vai ser constante. Então, a velocidade linear da coroa vai ter que ser a velocidade linear da catraca. Porém, a velocidade angular da catraca vai ser a mesma velocidade angular do pneu. Então, qual é a lógica aqui, tio Augusto? Eu estou querendo fazer menos esforço e eu estou querendo andar com a velocidade menor para fazer menos força. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou botar uma catraca grande e uma coroa pequena. Então, a coroa diminui e a catraca aumenta.
eu vou ficar com a bicicleta mais leve, vou fazer menos esforço, né? E aí, consequentemente, eu vou andar mais devagar. Mas, Augusto, eu quero ganhar velocidade. Tá, eu vou botar, lembra da anãzinha e do jogador de basquete, do alto? Quanto menor a minha catraca e maior a minha coroa, como se fosse a diferença das pernas. Enquanto a coroa der uma volta, a catraca vai ter que dar várias voltas para poder acompanhar. E aí a velocidade do meu pneu aumenta. Nesse caso, eu vou ter a bicicleta mais pesada. Porém, eu vou estar em maior velocidade. Então, se eu quero maior velocidade, é a coroa grande e a catraca pequena. Se eu quero menor esforço, lógico, menor velocidade, coroa pequena e catraca grande. Para a gente terminar, toda vida que eu tiver os movimentos curvilíneos, uma das coisas que eu vou levar em consideração é a estabilidade a partir do centro de massa. Se eu tiver uma figura aqui de um objeto plano apoiado no suporte, eu vou traçar as diagonais para achar o centro de massa ou centro de gravidade, que é o local onde eu concentro toda a massa, é de onde eu vou falar para você que o peso vai se originar. Então está aqui o meu centro de gravidade, eu estou o peso. Na hora que o peso passar com a margem de segurança pela base, eu vou falar para você que eu estou numa situação de estabilidade. Eu estou estável. Agora eu vou botar esse objeto ligeiramente inclinado, tá? Vou passar aqui as diagonais, vou traçar o centro de gravidade e vou traçar a linha do peso. Cara, a linha do peso está passando só na pontinha. Qualquer deslize de um lado ou para o outro, esse meu objeto cai. Então eu vou falar para você que isso é uma situação de instabilidade. Tati, Augusto, mas se eu traçar as diagonais e a linha do peso não passar pelo apoio da base, galera, esse objeto aqui, ele vai girar, ele vai tombar. Então tem uma situação de tombamento. Bom, mas se eu tiver um cilindro, vou traçar as diagonais, qualquer posição que eu gire o cilindro aí não vai alterar nada. Então eu digo para você que eu vou ter um equilíbrio indiferente. Beleza, agora imagina uma situação de eu pegar um veículo, vai fazer curva numa estrada, e eu pego o veículo e eu substituo os pneus dele por pneus maiores. O que é que vai acontecer com esse veículo? Primeira coisa que você vai perceber, eu quero o pneu do veículo que vem com tamanho, eu troco por um pneu maior. Primeira coisa que você vai perceber é que se a velocidade é ΔS sobre ΔT, eu vou dar 2πr sobre ΔT. O tempo vai ser o mesmo. Mas quando eu aumentei o tamanho da roda, eu aumentei o raio. Consequente, eu vou estar aumentando a velocidade. Só que o velocímetro, ele não está marcando acoplado diretamente no pneu, ele está no eixo de rotação. Então ele mede a velocidade de acordo com o que ele foi calibrado para aquele tamanho de pneu. Quando eu ponho um pneu maior, eu vou estar com a velocidade maior, mas o velocímetro está marcando a velocidade que deveria estar se o pneu fosse de origem. Então o primeiro cuidado que eu vou ter aí é para não ser multado por excesso de velocidade, porque eu vou estar a impressão de que eu estou com a velocidade legal quando eu estou com a velocidade maior. Segunda coisa se refere à estabilidade. Gente, quando eu traço o centro de massa, em duas situações, repara que na segunda situação o centro de massa está mais baixo. Quanto mais baixo esse centro de massa, maior a minha estabilidade. Quanto mais elevado tiver esse centro de massa, mais provável tombamento. Então, por isso que nessa imagem você tem uma viatura da polícia que tombou, porque o policial foi fazer uma manobra mais rápida, ele foi fazer uma manobra mais forte, e esqueceu que o veículo tem um centro de gravidade mais alto. Quando o veículo tem um centro de gravidade mais alto, o tombamento é mais fácil. Quando
Quando eu tenho veículos esportivos, eles costumam ser baixinhos. Por quê, Augusto? Quanto mais alto tiver o meu centro de gravidade, menor estabilidade eu vou ter. Então, quando eu troco o pneu do meu carro por um pneu maior, além de eu estar com o carro ficando mais veloz, quanto mais veloz, mais instável ele vai estar, além de eu estar mexendo na velocidade marcada por esse carro, eu também estou alterando o centro de massa dele. E aí esse centro de massa faz com que esse veículo fique mais instável. Na hora que esse meu veículo for mais baixinho, pensa num carro de Fórmula 1, ele quase arrasta no chão. Então, quanto mais baixinho eu tiver, gente, maior a estabilidade que eu vou ter. Tio Augusto, então veículos como a ideia desse caminhão aí, que é um veículo alto, esse veículo ele vai ficar mais instável? Vai. Lembra, é um piloto profissional que ele está equilibrando com todo o cuidado do mundo para o caminhão não tombar, ele está no equilíbrio instável. Mas quanto mais alto, mais fácil para esse veículo tombar. Tio, e se eu tiver um movimento variado, em que a velocidade esteja aumentando ou diminuindo, o que é que vai mudar? Vem cá, meninada. Primeiro, além da aceleração centrípeta, que é obrigatório eu ter, eu também vou ter uma aceleração tangencial. Então, se o meu movimento for variado, eu vou ter uma aceleração centrípeta e uma tangencial. Se a tangencial estiver para o mesmo lado da velocidade, esse meu movimento vai ser uniformemente acelerado. Se a velocidade estiver para um lado e a tangencial para o outro, esse meu movimento vai ser uniformemente retardado. A centrípeta tem que existir e a tangencial é que vai provocar o módulo da variação no módulo da velocidade, tá? Aí, centrípeta e tangencial sempre são perpendiculares entre si, então a aceleração resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer para resolver questões com movimento uniformemente variado, tá? Então aqui é um movimento circular ou curvilíneo uniformemente variado. Eu vou pegar as mesmas equações do movimento uniformemente variado e vou trazer para o movimento curvilíneo uniformemente variado. Qual é o lance? Quando eu tenho espaço, o espaço no angular vai ser o ângulo. A velocidade no angular, velocidade angular. E a aceleração vai ser a aceleração angular, variação da velocidade angular pelo tempo. Então, função horária dos espaços vai ficar ângulo final igual a ângulo inicial, mais velocidade angular vezes tempo, mais 1/2 da aceleração angular vezes tempo ao quadrado, sobre 2. Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, vai ficar ômega igual a ômega 0 mais gama T, gama é minha aceleração angular. Lembrando, aceleração angular, variação do ângulo pela variação do tempo. Toda vida que eu tiver Torricelli, mais uma vez eu vou trocar velocidade angular final, velocidade angular inicial, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes a variação do ângulo. Sempre o que é que eu vou ter? Eu simplesmente vou trocar espaço por ângulo, eu vou trocar a velocidade linear por velocidade angular, aceleração linear por aceleração angular. As relações que eu vou ter, a gente já viu aqui, o ΔS é ΔΦ vezes R, a velocidade ômega-R é a aceleração gama vezes R. Agora, você vai pegar o nosso material do módulo 2 e vai começar a resolver as questões da nossa aula 5. Um abraço, até o próximo encontro.